5 minutinhos para as 8 horas da manhã. Minha gente, hoje é segunda, dia 30, amanhã dia 31, quarta, dia 1º. Tomam posse senadores e deputados eleitos agora em outubro e, além da posse, a eleição para a mesa diretora, também na quarta-feira. Na Câmara, como a gente tem dito aqui, sem querer antecipar o resultado, afinal de contas, como diria o poeta, tudo pode acontecer, o favoritismo, claro, é de Arthur Lira. No Senado, Rodrigo Pacheco é o favorito, mas ali há uma disputa um pouco mais renhida. Ele tem adversários. O principal deles, o bolsonarista do partido do PL, partido de Jair Bolsonaro, o ministro Rogério Marinho, que conta com apoio do PP e do Republicanos. Quem também está na disputa é o senador Eduardo Girão, do Podemos, que vai conversar com a gente agora, senador que esteve sempre à disposição da CNN, especialmente ali durante aquele período da CPI da pandemia, né, senador? Bom conversar com o senhor de volta e boa semana, hein? Muito boa semana, Rafael Colombo, Basília, você que está nos assistindo, uma semana de muita luz e muita paz. Senador, por que Rodrigo Pacheco não deve ser reeleito presidente do Senado na avaliação do senhor? Olha, Rafael, eu estou há 4 anos no Senado Federal e tenho percebido que a casa se apequenou, né? Infelizmente, eu sou um parlamentar que procuro conversar, né, com as pessoas e nas feiras, nas praças, nas ruas, e eu vejo tanto quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem é contra governo, a favor de governo, está vendo uma casa revisora da República, que é o Senado, omissa, inerte, e isso não é bom para a nossa democracia. Então o Senado precisa ser independente, forte, por isso eu coloquei a minha candidatura. Não tenho um padrinho político, né? Não sou apadrinhado do Lula, no caso o Pacheco que é, não sou apadrinhado do Bolsonaro, no caso é o Rogério Marinho. A minha candidatura é com a sociedade, né? Defendo a diminuição, uma redução drástica em privilégios que tem hoje os políticos, aliás, nos 3 poderes da República. Defendo que o Senado possa não engavetar projetos importantes com outros interesses. E defendo muito que a gente possa ter o voto aberto, né? A transparência dentro da Casa Revisora da República. Senador, e procuro fazer esse trabalho. Quando o Senado foi inerte ou deixou de agir no mandato do presidente Rodrigo Pacheco, quando é que o senhor acha que o Senado deveria ter dado uma resposta a algum episódio e não deu? Olha, o clamor da sociedade, a gente que está dentro do Senado, a gente percebe isso, tenho cobrado insistentemente, assim como outros colegas, o engavetamento de CPIs importantes, por exemplo, né? Tem a CPI das ONGs, que é do senador Plínio Valério, para tirar essa penumbra que existe de eventuais interesses não republicanos. Tem a CPI da Lava Toga, né? A própria análise de impeachment de alguns ministros do Supremo, que são mais de 60, com robusta documentação e que foram sistematicamente engavetados pelo presidente do Senado. Não apenas esse presidente, o senador Rodrigo Pacheco, mas os demais que passaram. E isso tem causado uma insatisfação, um incômodo muito grande na população. O Senado, ele não pode ter uma decisão monocrática de não analisar. É nosso papel, é nossa prerrogativa constitucional de investigar eventuais abusos que tenham ocorrido hoje. Mas o senhor acha que qualquer episódio de pedido de impeachment tem de ser colocado na pauta? No Senado, por exemplo, de ministro do Supremo, na Câmara de presidente da República, o senhor acha que se chegar tem de botar para andar, independentemente de ter fundamento, não ter fundamento? Olha, nós já tivemos presidentes da República, 2 presidentes da República impeachmentados. Tivemos senadores cassados, tivemos deputados federais cassados. Por que não analisar, dando amplo direito à defesa, ao contraditório para os ministros do Supremo, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira e achar que não está acontecendo nada de equivocado. A gente precisa investigar isso. Você tem, Colombo, colegas hoje que estão com as redes bloqueadas, jornalistas, você tem o passaporte retido, inclusive deles, tem religiosos, tem artistas, tem até parlamentares que têm medo de falar. Se está acontecendo isso com a gente, que tem na Constituição, de forma muito clara, o direito ao voto, à palavra, à opinião,
você imagina com o cidadão comum, né? O brasileiro, que eu percebo que está triste, cabisbaixo e com medo da liberdade de expressão que no Brasil hoje a gente não tem. Então, para a democracia realmente ter, para voltar ao Brasil, né, e a liberdade, eu acredito que o Senado precisa apenas cumprir o seu papel perante o cidadão, né, e avaliar e investigar o que tem que ser feito. Senadora Basília tem perguntas para o senhor também. Basília. Obrigada, Colombo. Senador, a gente vem há muito tempo falando de Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente, e de Rogério Marinho, que é esse candidato opositor, né? São as duas principais candidaturas que a gente tem hoje, é de Pacheco e é de Marinho. A do senhor surge como alternativa daqueles senadores que não querem votar em um candidato que seja associado nem a Lula, nem a Bolsonaro, compreendo assim. Como seria um Senado Federal comandado por Girão? Teria CPI para investigar os atos antidemocráticos e acolheria a reação, a reclamação de alguns senadores que defendem impeachment de ministro do STF? Em primeiro lugar, Basília, eu vou ser muito equilibrado, como eu tenho feito durante o mandato. Você que acompanha percebe que eu sou aberto ao diálogo, não sou dono da verdade, procuro conversar com todos os colegas, independente do partido deles. E é uma construção em conjunto, né? Democratizar o Senado. Não são só os amigos do rei que devem colocar projetos para pautar no plenário. Eu tenho um compromisso com os senadores que cada um vai colocar pelo menos um projeto, eu vou pautar dentro do plenário do Senado, porque ele representa a população. E ele fez compromissos na campanha com o povo. Então, por que não ter essa deliberação? A questão da CPI, dos atentados que ocorreram, tristes aqui em Brasília, né, que merecem todo o nosso repúdio, eles, na minha gestão, nós vamos colocar sim, né? Precisamos apenas receber os novos senadores que estão chegando para saber se eles assinam a CPI, porque aquela não teve efetividade nenhuma. A gente sabia que não tinha, mas espero que os novos senadores assinem para que a gente possa investigar. Seja pessoa de direita que tenha, por ação ou omissão, destruído a Praça dos Três Poderes, as nossas instituições, seja gente de esquerda, seja infiltrados, seja o atual governo que recebeu informações da ABIN, 48 órgãos, e assistiu de camarote à quebradeira, porque a informação era de que iriam destruir fisicamente os prédios públicos. Por que o governo Lula não agiu nesse sentido, não mobilizou a Força Nacional, não apenas no sábado, como no domingo também? Então, tudo isso precisa ser investigado, identificado, responsabilizado cada um e punido de forma exemplar. Agora, senador, perdão, estou já projetando aí uma eventual nova posição para o senhor. Mas esses atentados, eles foram, ou a possibilidade de atentado, isso foi comunicado às autoridades de direito, né? Como, por exemplo, aos responsáveis pela segurança dos prédios públicos, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Não à toa, o secretário está preso. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. O comandante da PM do Distrito Federal está afastado também, não é? Há dúvidas sobre a não reação da Guarda Presidencial, que não reagiu adequadamente à invasão ao Palácio do Planalto, né? Como invadiram também o Senado, baixíssimo efetivo de todas as forças de segurança. Então, isso tem de ser levado em consideração, né? É exatamente isso, Rafael, que a CPI vai fazer. E a gente precisa que toda a verdade venha à tona, nada fique oculto. A Guarda Presidencial ter sido desmobilizada horas antes dos ataques, sabendo que os ataques, o objetivo era destruir fisicamente, é algo muito estranho, né? Como também a gente precisa, de forma equilibrada, responsável, dar o direito de ampla defesa e do contraditório. O devido processo legal não está sendo respeitado no Brasil. Você vê que numa canetada, o ministro do STF afasta um governador eleito aqui do Distrito Federal com quase 1 milhão de votos, 800 e tantos mil votos, né? Isso é o quê? É um recado para os outros governadores que, se não lerem, se não tiverem na cartilha como quer o STF, vai acontecer algo similar,
né? A gente precisa... Eu tenho muitas diferenças com o governador Ibanez, mas foi eleito pelo povo. A gente precisa respeitar a democracia no Brasil. E os primeiros que devem respeitar isso são os guardiões da Constituição, né? Os ministros do STF, que eu tenho certeza que a sua maioria são cumpridores dos seus deveres. Mas a sociedade, repito, está incomodada e aí, por omissão do Senado Federal, né, que está covarde com relação à análise de eventuais abusos que estejam ocorrendo nos tribunais superiores do Brasil. Senadora Basília vai encerrar a nossa entrevista agora. Obrigada, Colombo. O Senado tem 81 senadores. Marinho diz que tem 34 votos. Pacheco tem dito a seus interlocutores que já tem mais de 50 apoios. Dá até mais do que o número de cadeiras ali no Senado Federal. Nessa disputa aqui, no voto a voto, quantos apoios o senhor acha que já tem de início? Muito boa a sua pergunta. A gente sabe que o jogo é bruto aqui em Brasília, né? Existe barganhas políticas, troca de cargos, de comissão, enfim. O meu contato com os senadores, e eu sei que ali tem muitos idealistas também, é coração a coração, conversando com eles sobre a prerrogativa para que o Senado se levante, porque eu vou falar uma coisa para você, tá difícil hoje você ser senador. Por mais que você trabalhe, coloque sua posição, a imagem do Senado hoje perante a opinião pública está a pior possível, né? Eu acho que só perde mesmo para o Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos levantar essa casa que é importantíssima. O Senado é centenário, né? E tem uma função importante para a democracia, para a liberdade e para um reequilíbrio entre os poderes da República, para que a gente tenha realmente paz e harmonia. E paz não é omissão. Se você pegar no dicionário Aurélio, tem o verbo pazear. Eu pazeio, tu pazeias, ele pazeia. Paz é ação, não indiferença. Ação por justiça para todos, ação pelo bem da nação. Senador Girão, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez. Boa semana para o senhor. Nós voltamos a conversar. Muito obrigado, parabéns à CNN pelo trabalho independente e uma semana de muita luz e muita paz. Gratidão pelo convite.